O mundo em que eu e vocês fazemos parte, ou fazem parte, ou estão a fazer parte, é um mundo diabólico. Precisamos, assim como de uma boa alimentação, longe do agrotóxico, longe dos hormônios, para termos saúde, e não há demanda, ou a demanda há, não há como plantar orgânico para atingir a demanda, assim está a espiritualidade. A espiritualidade maléfica, hedionda, inferior, está contando os dias da boa geração. Daí muitas doenças, muitas enfermidades, muitas tentações. Esta semana eu fiz parte de um debate em que está caracterizado e confirmado que nós estamos chegando ao primeiro lugar no Brasil em suicídio, principalmente na área da juventude. Casos terríveis. O que é que está acontecendo? O vazio batendo na alma dos nossos jovens. A incompletude que é inerente à alma do ser humano. Então se faz necessário a formatação de um povo, de uma geração. Que povo é este? Não é? Então, no Salmo 24, versículo 6, a que a gente acabou de ler como texto áureo. A geração que terá saúde é a que serve ao Senhor. Em terceiro lugar, para a gente correr, que é um sermão longo, refere-se também ao comportamento desregrado ou desregulado, comportamento anormal, contrário a todo projeto espiritual. Daí ser chamado de geração perversa. Lembra o que está escrito em Atos capítulo 2? Salvai-vos dessa geração. Salvai-vos dessa geração. Quando Pedro é levantado no meio da sociedade judaica, após a ressurreição de Cristo e sua ascendência aos céus, Pedro sai a pregar, como eu pedi hoje à igreja para a gente sair a pregar. E Pedro faz um sermão, falando que ele era o justo, que os homens tinham matado, que era do agrado do Pai que ele morresse no Calvário, que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e que ele foi ao assunto, ou ascendeu aos céus, com a nuvem que o pegou, o ocultou e o levou. E Pedro dizia, e ele vai voltar. Porém, dizia Pedro no seu sermão, um sermão maravilhoso, que hoje nós chamamos de uma grande cruzada evangelística. A pregação de Pedro foi para uma multidão. E Pedro gritava, salvai-vos dessa geração perversa. Por que perversa? Porque pratica perversidade. E não é que nós estamos nesse mesmo processo hoje. Talvez você diga assim, pastor, mas faz tanto tempo, será que isso tem fundamento? A ausência de percepção da relação vertical nos faz sermos horizontais e não entender as coisas. Nós estamos em 2017. Ora, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é um dia. Então do Pentecostes para cá, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, marca o início do final dos tempos. Digam comigo, a descida do Espírito Santo no Pentecostes marca o início do final dos tempos. Você sabe quantos anos já faz? 2000 anos. Praticamente nós estamos vivendo o início de um terceiro dia da história da humanidade na alma, na mente de Deus. Está bem aqui. Por sermos temporais, limitados, passageiros, vocês sabem que 80 anos não é nada demais. E agora que está sendo abreviados, esta abreviação dos dias, um dia desse, eu ainda estou com o estampido dos fogos daqui da igreja, na passagem de ano. Já estamos chegando em maio. Parece que um ano de 12 meses se restringiu a 6 meses. Aí você encontra a palavra de Deus dizendo, se esses dias não fossem abreviados, tanto no contexto judaico, das grandes perturbações políticas e religiosas do período judaico, como também para nós somos uma extensão, gente. Eu e você somos uma extensão daquele grupo que Deus formou, uma geração de eleitos. Vocês sabiam que nós somos a extensão de Abraão? O Senhor elegeu Abraão para formar uma geração que servisse a Deus. Abraão se foi, deixou Isaac, deixou Jacó, e vem de lá para cá. Hoje tem Jessé, tem Davi, tem Marcos, tem Lucas, pregando para vocês. Para Deus isso é um tempo muito curto. Nós é que, por sermos temporais, achamos que tudo é demorado, mas não é. Então Deus exige essa geração
E o terceiro conceito de geração refere-se a esse comportamento. Que comportamento uma geração que está em vida, que se comporta socialmente, politicamente, religiosamente, materialmente, está produzindo? Que virtude está a produzir? Aí ele diz, terça geração, de um período do interregno da humanidade, de eras, de sistemas, de cosmos, de administração dos homens, em que produz uma geração desregulada, desregrada, anormal, contrário a todo projeto espiritual. Daí ser chamada de geração perversa, deformada, geração que amaldiçoa, geração de olhos altivos. Quando Deus falou isso para Moisés, lá no Deuteronômio, capítulo 32 e 5, ele diz, corromperam-se contra ele, Moisés repreendendo os judeus, dizendo, este povo judeus que estão aí a nos perseguir, se vocês não tiverem cuidado, vocês serão semelhantes a eles. Eles se corromperam contra Deus. Os seus filhos, eles não são filhos de Deus, dizia Moisés. E a sua mancha é deles e não do Senhor. Ela é uma geração perversa e torcida, isto é, contrária, retrógrada, que abandona o Senhor. Eu estava vindo agora para casa e me trocando para vir para cá e anunciou a nova norma brasileira, que homens e mulheres trans terão agora acesso aos times de futebol, seleção brasileira, e já vai ter, parece que no vôlei, ou é no basquete masculino e feminino, um trans. Compreende? Há um prazer deliberado, há um deleite deliberado de desfazer o original, o que Deus fez. Compreende? Isso chama-se perversidade. Isso chama-se anomalia. Mas a igreja não pode dizer, porque eles não aceitam. Nós temos que ser politicamente correto. O evangelho não dá para ser politicamente correto. Não tem como, porque o evangelho é uma normatização. Ou eu sou filho de Deus, ou eu não sou. É incrível isso, mas é real. Compreende? Os dias são maus para a nossa geração e precisamos servir ao Senhor, buscar a Ele, porque os dias estão sendo resumidos. Olha o que diz Provérbios 30, 11 e 14. Há uma geração que amaldiçoou a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Não parece com a gente? É semelhante a esta geração que nós estamos a viver. Depois Salomão diz, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Orgulho, vaidade, não é o que a gente vive hoje? Em todos os seus aspectos, em todas as suas teorias, em todos os seus conceitos. Nós somos altamente exaltados. Dentro da igreja tem pessoas de olhos altivos e pálpebras levantadas, tipo, não estou aí para você, eu não acato, não obedeço, não respeito, eu sou. Nós somos passageiros, irmãos. Ninguém pode se estribar se achando que é eterno. Todos os grandes homens deste planeta que se acharam maiores do que Deus já não existem mais. A gente só passa a história se tivermos a humildade de ser uma geração que busca o Senhor, que depende dEle, que serve a Ele. Do contrário, nós seremos apagados da memória, tanto dos homens como de Deus. Precisamos entender isto. Continua Salomão dizendo, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixos são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Nós estamos no Brasil vivendo esta geração. Observe como um caso aqui do nosso querido pastor Odésio, praticamente ele fica sem voz na Câmara. Quando ele se levanta para dizer que é errado o que estou fazendo, todos os outros dizem, você é xiita, você é sectário, você é radical. Abra a cabeça, vivemos num mundo diferenciado, moderno. E o que é ser moderno? Destruir. Olha os dentes afiados como espada cortando. Olha os queixos sendo atingidos, a voz, a fala. É esta geração que nós estamos vivendo. E vocês sabem da maior? A igreja também está produzindo isto. Tomei conhecimento esta semana que um irmão fez uma queixa a um casal de diáconos da igreja, que iam levando os seus filhos para assistir aquele filminho da Disney onde as crianças se beijam na boca. E o irmão foi reclamar e a mãe disse, ô besteira, o que é que tem de mais nisto? É isso. Nós perdemos a capacidade
capacidade de reflexão. Não conhecemos a palavra. Achamos que não é nada demais o mal entrar na nossa família nem na nossa casa. Isso é natural. Isso é besteira. Isso é normal. Aí quando cresce, que está o problema, chega aqui, me ajude. Me ajude como se você plantou uma semente. Agora se segure com a árvore que você plantou e nasceu e cresceu. E está produzindo. É um momento difícil da geração. Geração má, geração perversa, diz o Senhor. Por último, a quarta teoria, para teóricos e filósofos, geração vem do latim generare, que significa gerar, criar. Essa que eu mais gosto. O que é que nós estamos gerando, o que é que nós estamos criando? O que é que você, pai e mãe, está criando dentro de casa, gerando? Eu vou dizer para vocês, que eu já disse uma vez, vou repetir hoje. Eu estou com meu netinho dentro de casa. E eu não durmo sem antes pôr a mão na cabeça dele e dizer: este cérebro não é do mundo. Eu passo alguns minutos ali com a mãozinha enquanto ele dorme. Senhor, limpa esta cabeça. O que é que está entrando por esses ouvidos, por esses olhos? Ou então nós perderemos, irmãos, a batalha. Que geração eu e você estamos fazendo para adorar o Senhor e para se salvar? O que é que tu está fazendo com teus filhos? Tu tem certeza que tu fala alguma coisa de Deus para ele dentro de casa? O pouquinho que ele passa em casa? Tu sabe o que é que ele vai ouvir e aprender e ser conduzido, estimulado a praticar lá? O que é que a igreja está fazendo sobre isso? Quem são os amigos dos teus filhos e das tuas filhas? É besteira? Então vai para o mundo. Se é besteira, a geração que serve ao Senhor não pode servir ao mundo. A geração que serve ao Senhor não pode se misturar com o mundo. Pastor, mas isso é radicalismo. Então, você tem liberdade de aderir ao liberalismo. Mas depois não venha culpar a igreja. Terça-feira eu estive nesse trabalho que eu estou fazendo ali no tráfico. E um garoto disse assim: eu só pratiquei crime porque minha mãe nunca perguntou onde eu estava. Garoto de 14 anos, 3 crimes. E eu anotando o que ele falava. Ele disse: quantas vezes chegaram pessoas na casa da minha mãe e disseram: o teu menino está lá na boca do fumo. Ela disse: depois eu vou lá, que agora eu estou assistindo a novela. Isto eu ouvi terça-feira. E aí? A novela é mais importante, estão vendo? Estão vendo? Sabe quem está reclamando? A vítima. Nós estamos produzindo vítimas ou protagonistas? Que geração somos nós? Eu ontem à noite me emocionei com a linguagem, o linguajado de meus 2 netos. O que está lá em casa e a filha do João Marcos, lá no Maranguá, porque ele é pastor lá. Aí ele disse assim: vovô, deixa eu falar com a Rebequinha. Pronto. Aí ele já sabe usar o telefone. Aí dizia assim: Bequinha, tu é muito enxerida, viu, Bequinha? Tu é muito enxerida. Aí a Bequinha respondia de lá. A resposta de lá arrebentou com o meu coração. A resposta veio: olha, Enzo, me respeita, viu? Eu sou neta de pastor, vigia na terra, crente. Vigia na terra, crente. 2 crianças conversando, irmãos, olha, meus olhos molharam. Deus, que coisa linda, é o Filho do reino de Deus, falando o que se passa nos céus. Vigia na terra, crente, eu sou neta de pastor. Não é incrível a coisa dessa? O que é que teu filho e a tua filha fala? Onde é que ele está? Isso é muito sério, não? Para os teóricos e os filósofos, geração vem do latim gerara, ou generara, gerar, criar. É uma palavra usada por Aristóteles e refere-se à mudança, alteração, comportamento, opostos. Davi está nos ensinando, nos exortando, inserindo ao povo judeu. Veja, geração dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. O que é que ele está dizendo?
Geração daqueles que, assim como Jacó, buscava ver Deus face a face. Isto é uma repetição de Gênesis 32, 22 a 32. Quando, primeiro para ver a face de Deus, olha para mim, que eu vou encerrar. Jacó teve que brigar com o anjo. Jacó não brigou com o anjo. Jacó brigou com o seu caráter. Dali em diante, quando ele sai manco, o nervo cortado, por um golpe dado pelo anjo que assistia diante do Senhor, era a última coisa que faltava para Jacó ver face a face de Deus. Olha para mim, irmãos. Qual era o problema de Jacó? Qual era o problema de Jacó? A alma sem poder esquecer e a consciência sem poder lhe dar paz, lembrando da tragédia que ele fez com o irmão dele. Eu traí meu irmão, eu destruí meu irmão, eu destruí uma vida. Para completar, fiquei magoado com meu tio. A mulher que eu amei, lutei 14 anos para conquistá-la. O Senhor diz assim: eu quero te ver cara a cara, conversar contigo. Mas o teu caráter tem que ser burilado, o teu coração tem que ser limpo. Não reclame de um momento difícil que você está passando. Para de reclamar, irmão. Para de culpar o outro. Você sabe qual é o sintoma de culpar o outro? Com medo de culpar a si próprio. Não joga a culpa em ninguém, não. Joga a culpa em ti. Ai, que isso é duro demais. Não joga a culpa na igreja, não culpa no pastor. Uma besteira. Te culpa. Porque quando a gente se culpa, a gente tem capacidade de aceitar a disciplina de Deus. E Deus mandou o anjo para ferir Jacó. Depois que feriu, impediu dele andar rápido, ligeiro, para o crime, para o erro. Porque toda a vida que ia puxar a perna, lembrava que o Senhor quem tinha feito aquilo e por que as razões. Aí ele desce para Peniel. E ali vê o Senhor face a face. É isso que Davi está dizendo. A geração que serve a Deus é aquela geração que não abre mão de ver e de estar na presença e na face do Senhor.